Olá, começando aqui mais uma transmissão ao vivo do Broadcast, o serviço de informações em tempo real do Grupo Estado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Eduardo Laguna, repórter do Broadcast. Hoje a gente recebe aqui o Jefferson Bittencourt, que é economista da Asa Investments e que foi secretário do Tesouro Nacional. O Jefferson vai falar daqui a pouco sobre o cenário fiscal, que já é há algum tempo, né, um dos pontos de maior preocupação em relação ao Brasil. Mas, antes de tudo, eu quero convidar você a acompanhar os nossos conteúdos abertos no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Entra lá, se inscreva em nossos canais e fique por dentro dos conteúdos abertos do Broadcast. Bom, fazendo aqui uma apresentação rápida do Jefferson Bittencourt. Ele teve uma trajetória longa no Ministério da Fazenda. Em Brasília, ele passou por cargos como subsecretário de Política Fiscal e Tributária, foi secretário especial adjunto de Fazenda e, por fim, chegou à chefia do Tesouro, que foi o seu último cargo no governo federal. Agora, o Jefferson está na Asa Investments e veio aqui para falar um pouco do que ele espera, em especial para as contas públicas, que é a área de maior domínio dele, eu acredito, né? Bom, Jefferson, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês e poder compartilhar um pouco da minha visão, das minhas preocupações com esse tema. É um prazer muito grande estar aqui falando com o público da Agência Estado. Bom, Jefferson, acho que antes de entrar nos temas fiscais e macroeconômicos, eu queria que você falasse um pouco desse novo momento da sua carreira, né? Porque depois de 19 anos no Ministério da Fazenda, você está numa nova casa. Então, conta um pouco sobre o que você tem feito e quais têm sido as frentes de trabalho sua agora na Asa Investments. Era uma mudança assim que me atraía. Eu passei, como tu disseste, quase 20 anos no Ministério da Economia, passei por vários cargos e vários momentos muito importantes da história recente da nossa economia, várias situações bastante estressantes. E eu costumo brincar com o pessoal do mercado, assim, que eu cansei deles irem lá me visitar e ficar me perguntando. Agora eu quero passar para o outro lado da mesa e eu ficar fazendo perguntas. Passar a ter essa nova experiência. E eu havia recebido alguns convites antes de assumir o Tesouro, depois que saí também, mas eu acho que depois dessa passagem para o Tesouro, que foi muito gratificante para mim, assim, a coroação de uma carreira, porque eu sou funcionário de carreira do Tesouro, eu acho que o momento foi o momento mais adequado. A Asa Investments apresentou um projeto ambicioso e robusto para mim e foi muito atraente, e eu acabei aceitando esse desafio e estou muito feliz aqui, estou sendo muito bem recebido, e a gente está aí robustecendo a área de análise macroeconômica do ASA para dar suporte para esse projeto. Uhum. E entre a sua saída da Fazenda e a sua chegada à ASA, você publicou alguns estudos, né, sobre finanças públicas. Eu li um que você publicou com o ex-secretário Bruno Funchal, que também fazia parte do time do ministro Paulo Guedes, e acho que ali o grande destaque está na proposta de a política fiscal seguir uma meta de dívida pública, ter um limite de dívida pública como objetivo. Então, eu queria que você explicasse por que vocês defendem essa ideia de a dívida pública ser uma âncora fiscal. Acho que o primeiro ponto aí, assim, por que a dívida é tão importante? É importante, eu acho que assim, uma coisa que explica esse movimento é que quando eu entrei na Secretaria do Tesouro Nacional em 2003, eu entrei na Secretaria da Dívida Pública, eu entrei na área de relacionamento com investidores da dívida pública. Então, desde lá, eu vejo essa questão com muita preocupação, sei o quão bem administrada é a dívida pública, tem uma equipe de excelência na Secretaria do Tesouro Nacional, mas o problema não está na administração da dívida, o problema está no tamanho da dívida e está na sua dinâmica. Nesse trabalho que tu mencionaste, a gente fez uma análise da literatura
econômica pós-crise de 2008, e a crise de 2008 tem uma similaridade grande com essa crise da pandemia de agora, porque foram choques intensos que o setor público teve que atuar, e depois dessa atuação do setor público ficou um legado muito grande, uma herança de dívida pública muito grande. Na crise de 2008, os países avançados tiveram um crescimento de quase 30% do PIB, 30 pontos percentuais do PIB de dívida para enfrentar aquela crise. Assim, eu falo nos países avançados porque a crise teve mais concentrada naqueles países. Essa crise de agora, a crise da pandemia, é uma crise que vai abranger um rol muito maior de países e está sinalizando que vai deixar um legado de dívida pública uns 15 pontos percentuais do PIB maior do que antes da pandemia. E esse crescimento expressivo da dívida levou a literatura a se debruçar sobre as consequências de se carregar uma dívida pública muito grande. Eu não estou nem falando da questão de a gente ter um risco de insolvência, estou falando de qual é o custo de se carregar uma dívida alta por muito tempo, mesmo que essa dívida seja solvente. E aí a gente tem vários canais onde essa dívida elevada ela vai prejudicando a trajetória do crescimento, principalmente dificultando a acumulação de capital e reduzindo ou prejudicando a dinâmica do PIB potencial. Isso, a dívida acaba, a partir do momento que ela está associada com juros longos mais altos, com cargas tributárias mais elevadas e distorsivas, que ela dificulta a implementação de políticas anticíclicas, que ela gera despoupança, assim, num caso de um país onde, como o Brasil, com uma dívida interna muito elevada, muitas vezes as pessoas enviam a sua poupança para o exterior, fazem investimentos no exterior, tiram a poupança daqui, na perspectiva de que esse desequilíbrio uma hora vai se transformar em tributação e vai onerar aqueles recursos. Então gera despoupança, o que é muito grave num país que tem um nível de poupança baixo como o Brasil, o que dificulta o acesso de outros agentes no mercado de crédito, num nível de poupança menor, com o governo necessitando um volume elevado dessa poupança, o que resta para o setor privado de poupança é um volume muito reduzido. Uma coisa que a gente destaca no artigo é quando a gente compara o mercado de crédito interno nos países, a gente percebe que o Brasil tem um mercado de crédito menor do que, por ter um nível de poupança menor, tem um mercado de crédito menor que outros países, mesmo que países emergentes, que a média das economias mundiais, desavançado, mas mais do que ter uma poupança, um nível de poupança menor, é um dos poucos casos onde, em média, o setor público consome mais dessa poupança do que o setor privado. E isso é o exemplo o exemplo concreto do crowding out, é o Estado expulsando o setor privado desse mercado de crédito. Então, todos esses canais acabam prejudicando o crescimento econômico. E no caso do Brasil, a gente vê um país que tem, ao mesmo tempo, fazendo uma comparação com países relevantes, a gente tem países que têm dívida mais alta que a do Brasil, como proporção do PIB, a Itália, a Grécia, o Japão. A gente tem países que têm uma carga de juros maior que a do Brasil, como o Paquistão, a Índia, mas a gente não tem nenhum país que, ao mesmo tempo, tenha mais juros e mais dívida que o Brasil. O Brasil está numa espécie de fronteira onde ninguém tem mais juros e dívida ao mesmo tempo que ele. Quando a gente pega esse cenário e vê que a gente tem déficits primários desde 2014, uma dívida que de 2014 para cá subiu 25 pontos percentuais do PIB. A gente está num ciclo de aperto monetário, onde a elevação da Selic provavelmente vai ser a maior elevação de todo o período de metas de inflação. Não tem como a gente não perceber que isso vai dificultar uma dinâmica de dívida que já é elevada e que o foco tem que ser a gente controlar essa dívida. Assim, a gente tem, por exemplo, visto resultados fiscais melhores que o esperado, mas é meio que a gente está correndo atrás da máquina. O resultado fiscal está um pouco melhor que o esperado, mas o nível de dívida está crescendo num ritmo muito mais rápido. Então, é necessário uma aceleração disso,
e não tem outra maneira senão direcionar, focalizar todos os esforços fiscais para o controle desse nível de dívida, ancorando a política fiscal na dívida pública. E quais seriam os passos necessários para o Brasil conseguir reverter essa trajetória de dívida? Você acha que as regras fiscais que existem hoje, elas são suficientes? Isso, claro, desde que elas sejam respeitadas, ou é preciso avançar e modernizar o arcabouço fiscal? Assim, a gente tem um conjunto de regras muito, muito grandes, né? O conjunto de regras fiscais que o Brasil está submetido é enorme, mas assim, se a gente pegar só aquelas regras que se debruçam sobre os grandes agregados, que seriam a regra de ouro, a meta de resultado fiscal e a regra do teto, elas são regras de gerações totalmente diferentes. A regra de ouro vem da década de 80, da Constituição, a meta de superávit primário começa no final dos anos 90, com um acordo do FMI, e o teto dos gastos foi implementado, entrou em vigor em 2017. Então, são gerações completamente diferentes de regras, que eu quero dizer assim, a literatura via regras fiscais de uma maneira totalmente diferente quando essas três regras foram concebidas. As preocupações no Brasil eram preocupações totalmente diferentes nesses três momentos, e principalmente, assim, o que falta é uma articulação entre essas regras. A gente no Brasil costuma tentar todas as alternativas antes de tentar o óbvio. E nesse caso, o mais óbvio é tentar alinhar essas regras. Isso mostra, assim, essa origem totalmente diferente dessas regras, mostra a necessidade de alinhá-las. Tu tens eventos prosaicos em termos da dissonância dessas regras fiscais. Um exemplo que eu gosto de dar a gente tem três maneiras de adicionar despesa ao orçamento, três caminhos que a gente costuma chamar de créditos adicionais. Nós temos créditos suplementares, créditos especiais, crédito extraordinário. A regra de ouro usa como cláusula de escape, como waiver, estão fora da regra de ouro, por assim dizer, para simplificar, duas dessas maneiras. Os créditos suplementares e os créditos especiais não contam para a regra de ouro. E o crédito extraordinário não conta para a regra do teto. A questão é a seguinte: quando a gente chega numa situação limítrofe, como a gente chegou na pandemia, onde a gente tinha dificuldade de caixa livre, tinha limitação do teto, e ter recurso em caixa livre é fundamental para o cumprimento da regra de ouro, quando esse recurso escasseia e a gente está limitado pelo teto e tem que enfrentar a pandemia, se a gente faz crédito suplementar ou especial para atender a regra de ouro, a gente estoura o teto. Se a gente faz crédito extraordinário para não estourar o teto, a gente estoura a regra de ouro. Então, assim, a gente chegou no momento que as regras não se conversavam e a única saída foi fazer a chamada PEC de guerra, que era para tentar, pelo menos no período de calamidade, que a gente tivesse um waiver e essas regras pudessem andar. Então, o primeiro passo é dar coerência para essas regras. O segundo é direcionar todos os nossos canhões para o inimigo correto. Essas regras hoje, cada uma delas puxa para um lado. A gente não pode ter, como a gente teve até 2018, mais ou menos, 17 e 18, o Brasil gerando déficit primário, a dívida pública crescendo e a regra de ouro sinalizando que está tudo equilibrado. Do mesmo jeito que a gente não pode ter assim, uma meta de resultado fiscal num processo de endividamento, onde a dívida precisa ser controlada, a meta de resultado fiscal sinalizando déficits sucessivos e a dívida crescendo a revelia desses resultados. A gente não pode acreditar que a regra está sendo eficiente se a gente pode sinalizar déficits dessa maneira e a dívida saindo do controle. E aí, quando aperta, por exemplo, uma situação como a do teto dos gastos, que é uma regra muito importante, aí a gente precisa fazer um ajuste para que a regra continue, a regra não quebre completamente. Então, por isso, assim, qual foi o encaminhamento que foi dado? Na emenda constitucional chamada a PEC emergencial, a gente incluiu um artigo colocando a possibilidade de uma lei complementar para direcionar essas regras todas no sentido da solvência e, principalmente, direcionar
todas as peças do processo orçamentário nesse mesmo sentido, de uma âncora de dívida. Assim, qual é a ideia? Se a gente tiver a regra de ouro, a nossa meta de primário, o teto, eles precisam estar mirando uma redução da dívida. Não posso buscar uma redução da dívida sinalizando que eu vou ter déficits fiscais recorrentes. Então, a ideia dessa lei complementar, que está sendo gestada dentro do governo, e eu espero que seja apresentada em breve para que se tenha uma discussão e seja aprovada, é o seguinte: olha, pelo menos uma coisa a gente precisa ter: regras alinhadas, focadas, regras que não sejam inconsistentes entre elas, focadas na redução da dívida, e aí, a partir disso, a gente focar naquilo que vai fazer esse conjunto de medidas parar de pé, que seriam as reformas que procuram controlar o gasto, como foi feita a reforma da Previdência, como foi proposta a reforma administrativa, essas medidas estruturais. E um outro ponto que eu acho extremamente relevante. Um passo importante é introduzir a busca pela eficiência do gasto público. Hoje o governo faz trabalhos excelentes de avaliação do gasto público, o governo sabe quais são os gastos públicos que são eficientes, que atingem os objetivos com menos gasto de recursos, só que não consegue desarmar aqueles que são ineficientes. Então, assim, eu reconheço que isso aqui é ineficiente, eu reconheço que isso aqui poderia ser. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. A gente tem várias políticas para redução da desigualdade. Uma delas é a desoneração da cesta básica. A desoneração da cesta básica é uma política pública que custa aí algumas dezenas, eu acho que cerca de 20, 25 bilhões de reais o custo da desoneração da cesta básica. O que a gente consegue de melhoria de distribuição de renda, o que a gente consegue de melhora do índice de Gini com a desoneração da cesta básica, a gente conseguiria com metade dos recursos se ele fosse direcionado para uma política de transferência de renda, como o Auxílio Brasil, como era o Bolsa Família. Então, assim, por que eu fico gastando o dobro da quantidade de recursos com a desoneração da cesta básica se eu consigo o mesmo efeito com metade se eu colocar isso em outro programa? Isso é uma conclusão de estudos que estão dentro do governo. Por que a gente não consegue essa eficiência? Porque tem uma dificuldade de colocar esses resultados, a gente tem uma dificuldade de passar no Congresso Nacional medidas que mudam a estrutura do gasto público. Então, o gasto público é sempre incremental, a gente não consegue voltar e dizer, esse aqui não funciona, eu vou cortar esse e vou colocar nisso, a gente só anda no sentido de incrementar. Aí realmente fica difícil a gente colocar as regras fiscais de pé, porque o primeiro passo é a gente parar de gastar mal para poder direcionar para aquilo que nos atende eficientemente. Mas, Jefferson, qual seria a redução da dívida, já que é necessário reduzir a dívida, mas qual seria a redução que o Brasil poderia perseguir? Qual que seria o horizonte de tempo razoável para se chegar a essa meta? E, além disso, como fazer para que esse limite de dívida não seja também um limitador para a ação do governo, para que o governo tenha margem de ação em períodos de crise, como foi o período da pandemia? Assim, a nossa pretensão, o que eu imagino que seja uma pretensão razoável, e alguns estudos já colocam esse número, seria alguma coisa como 60% do PIB de dívida. Esse número não é cabalístico, eu não tirei ele da cabeça, é mais ou menos o nível de endividamento médio dos países emergentes. Os países emergentes tinham uma dívida um pouco menor antes da pandemia, alguma coisa na casa de 50 e poucos por cento do PIB. Depois da pandemia, estão com alguma coisa ali acima de 60% do PIB. Isso de dívida líquida ou dívida bruta? De dívida bruta. E aí, assim, a gente olha o histórico do Brasil, o Brasil sustenta aí por muito tempo 20, 25, 30%, 30 pontos percentuais do PIB mais do que os países emergentes. Então, uma coisa que a gente poderia ambicionar, um país com as perspectivas do Brasil, com o potencial que ele tem de crescimento, se tivesse uma dívida compatível com seus pares, ele estaria voando, ele estaria atraindo investimento,
muito mais do que hoje, atrai mesmo com essas dificuldades. Então, a gente poderia ambicionar isso. Mas o que nos faria chegar nesse patamar? A primeira coisa que a gente precisa fazer é, para a gente conseguir botar a dívida numa trajetória cadente, a gente precisa fazer com que ela pare de crescer. Ela teve uma queda expressiva no ano passado, depois de ter crescido 15 pontos percentuais ou mais do PIB, acho que foi mais ou menos 74, 75 para 88, foi mais ou menos isso, de crescimento da dívida em 2020. Depois disso, teve um crescimento expressivo, fechou o ano passado na casa de 80%, 81% do PIB, mas nos outros países, os países emergentes estão na casa de 20%. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, e a dívida, o exemplo que eu dou é o seguinte: a dívida é como se fosse uma caixa d'água, ela é um estoque. Então, e a nossa preocupação na gestão fiscal é impedir que essa caixa d'água transborde, porque tem juros e despesas que estão colocando água dentro da caixa, e tu tem resultado fiscal, que é o que está tirando a água da caixa. Então, assim, se tu coloca juros e despesa na caixa muito rápido, muito mais rápido que tu consegue reduzir esse nível da caixa d'água, que é a dívida, via resultados fiscais, esse negócio vai transbordar em algum momento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é gerar resultados fiscais melhores para que esse nível da dívida esteja controlado. E aí, para isso, a gente precisa virar de uma situação... A gente precisa virar de uma situação de déficit que a gente tem desde 2014, principalmente no governo central, para uma situação esperada. E essa virada, ela é uma virada expressiva, porque a gente tem que sair de um déficit na casa de 0,5% do PIB, talvez um pouco mais, para um superávit na casa de 2,5%, 3%, que é o nível de superávit primário que hoje é necessário para estabilizar a dívida. E aí, quando a gente fala numa virada de resultado desse tamanho, a gente está falando do governo conseguir passar a poupar algo como 250 bilhões de reais. É um volume muito expressivo. Então, a quantidade de mudanças que precisa ser feita não é uma quantidade de mudança pequena. A gente precisaria alguns anos para conseguir colocar essa dívida numa trajetória que nos levaria a um patamar semelhante ao dos nossos pares. Mas não tem jornada que não comece com o primeiro passo. E quando a gente dá um primeiro passo bem dado, a gente começa a ter os frutos mesmo antes de entregar esses resultados. O que eu quero dizer com isso? Assim, um dos problemas que eu falei de ter uma dívida pública elevada é a taxa de ter um nível de taxa de juros maior que de outros países. Quando foi implementado o teto dos gastos, em 2017, independente da trajetória da política monetária, independente do ciclo de aperto da política monetária, as taxas de juros caíram pela sinalização de um comprometimento fiscal, pela sinalização de que o teto dos gastos geraria uma trajetória fiscal mais saudável. Nesse sentido, um grau de comprometimento maior do governo com o resultado fiscal, ainda que a gente não consiga de imediato começar a gerar os resultados primários necessários para estabilizar a dívida, a gente consegue de largada uma redução da taxa de juros, porque o mercado entende esse comprometimento que o país está fazendo com uma trajetória de dívida mais solvente, e ao mercado entender isso, as taxas de juros caem e a própria dinâmica da dívida fica favorecida. Então, esse é mais ou menos o caminho que a gente precisaria seguir para num período mais curto, já começar a ter melhores sinalizações para a trajetória fiscal, independente de ser capaz de gerar esses resultados fiscais de imediato, no curto prazo, porque, como eu disse, a virada
que precisamos dar na dinâmica desses resultados é muito grande. Ô Jefferson, eu queria trazer esse assunto, essa discussão, para um contexto de curto prazo, porque a gente tem acompanhado aí as mobilizações, né, do funcionalismo por reajuste salarial. O governo já estaria disposto aí a conceder um aumento de pelo menos 5%, e aí, em paralelo, temos também aumento do Auxílio Brasil, que são, enfim, despesas permanentes que estão surgindo ao mesmo tempo em que o governo tem anunciado desoneração de combustíveis, produtos industrializados, né, produtos importados. A gente sabe que existe também uma melhora da arrecadação, que vem batendo recordes, inclusive no dado de março, que foi divulgado hoje, mas esse salto da arrecadação ele é atribuído principalmente, né, à inflação persistente, escalada das commodities, né, a recuperação cíclica da economia, que são efeitos transitórios. Então, já encaminhando a pergunta agora, eu queria saber se o país consegue sustentar essa conta quando esses efeitos passarem. Essa pergunta é muito, muito interessante, Eduardo, porque ela me traz uma preocupação que eu tenho e já vem há algum tempo. Porque a gente pode analisar esses pleitos de uma maneira individual ou como um movimento coletivo. Assim, se a gente analisar individualmente, os servidores públicos estarem pedindo um reajuste depois de todo o período de inflação que a gente teve, e a última parcela de reajuste foi dado em janeiro de 2019, o pleito individualmente não é infundado. Se a gente pensar que a gente precisa reforçar programas sociais, isso não é infundado. Tem um pleito que me preocupa bastante, que é o piso para enfermagem, o piso salarial para profissionais de saúde. É infundado que profissionais como esses tenham uma boa remuneração? Isso não é infundado. A questão é se a gente olha esses pleitos em conjunto, após eu ter sinalizado o que é que seria necessário para ele entrar no trajetório fiscal. Então eu falo para aqui, olha, a gente precisa fazer as reformas que dão sustentabilidade para as regras fiscais e fazem a dívida pública entrar numa trajetória solvente. Que reforma? Reforma administrativa. Pô, a gente vai fazer uma reforma administrativa, só que por outro lado a gente está dando aumento de salário, criando piso de remuneração para certas categorias. A gente fala por exemplo, de programas sociais. É importante reforçar programas sociais? É importante reforçar programas sociais, não há dúvida. Mas quantos programas sociais que são ineficientes? Quantos programas sociais que não atingem os DCIs mais baixos da população foram cortados para a gente fortalecer os programas que atendem os DCIs mais baixos da população, que é o ponto que eu falei da busca pela eficiência do gasto, focar naquilo que traz mais resultados. Então, assim, os pleitos individualmente são legítimos, a forma de atendê-los é que está equivocada. A gente precisa focar em como fazer o que precisa ser feito com os recursos que estão disponíveis ou menos. Não simplesmente fazer programas incrementais. Outro problema que me preocupa bastante é em ciclos de aperto monetário, isso é muito típico do Brasil, o caminho de começar a separar pedaços do crédito para determinados segmentos. Primeiro eu vou proteger o crédito para esse segmento, o crédito para aquele outro segmento, e o segundo passo, se não tiver junto com esse, é achar uma maneira de equalizar a taxa de juros para proteger determinado segmento do aperto monetário. Qual é a consequência disso? Por um lado, tu tira a potência da política monetária, tu vai precisar de mais aumento de juros para controlar a inflação, porque um determinado grupo não está sendo afetado pelo aumento da taxa de juros. Para o outro, tu amplifica o efeito perverso do aperto monetário sobre a dívida pública. Se o aperto monetário já tem um efeito, uma consequência óbvia e direta sobre a dinâmica da dívida, uma vez que o custo da dívida aumenta nesse processo, tu adiciona um custo primário, que é proteger determinados segmentos do aumento
da taxa de juros. Então, é um esquema que se retroalimenta. Mas essas, assim, são as consequências mais macros desses movimentos. Eu tenho uma preocupação de fundo, filosófica, com esse negócio, que a gente costuma chamar de fadiga do ajuste. A fadiga do ajuste é o seguinte: a gente está, desde o início do segundo mandato do governo Dilma, desde 2015, falando de ajuste fiscal, desde o do ministro Levi, falando da necessidade de consolidação fiscal, de ajuste fiscal, de melhorar o resultado primário, de melhorar a dinâmica da dívida. De 2015 para cá, a dívida pública subiu quase 20 pontos percentuais do PIB. E a gente segue, passou esses 7 anos falando, precisa ajustar, precisa ajustar. O que acontece, o que me preocupa, e aí a gente chega na fadiga do ajuste, é em algum momento a sociedade e, consequentemente, o Congresso esgotarem a paciência da discussão sobre ajuste. Do tipo, não dá, toda hora a gente fica discutindo ajuste, e aí essas iniciativas individuais podem sinalizar não só o ciclo político do momento que a gente está agora, mas também a própria fadiga do ajuste. A sociedade cansou, o Congresso cansou de falar de ajuste. E a gente cansou no meio da corrida. Assim, a gente correu 5 quilômetros da maratona, tinha que reduzir a dívida pública 20 pontos percentuais, e com 5 quilômetros a gente cansou, faltam ainda 37 para ser corrido. E aí, diante desse ambiente, me preocupa o governo também, o executivo, esmorecer nessa corrida e começar a ser mais tolerante com essa iniciativa. Eu acho que nós todos, como sociedade, executivo, legislativo, todos os poderes, a gente não pode desistir desse processo, porque a redução da dívida pública é um passo fundamental para a gente ter melhores condições de crescimento. Tá certo, Jefferson. Antes de continuar, eu quero pedir desculpa aí, porque acho que está tendo uma interferência sonora, que eu estou transmitindo essa live de casa e está rolando uma reforma aqui no vizinho, então já peço desculpas a todo mundo aí pelas interferências no som. Jefferson, eu queria mudar um pouco de tema e falar sobre 2 eventos importantíssimos que vão acontecer na semana que vem, talvez 2 dos eventos mais importantes para o ano, que são a reunião do FED e a reunião do Copom. É importante porque a gente deve descobrir, né, se o Copom fecha mesmo o ciclo de alta de juros. Há muito ceticismo no mercado em relação a isso. E no caso do FED, se o FED vai de fato acelerar, né, a alta dos FED Funds. Então, eu queria saber qual que é a sua expectativa em relação a esses eventos e aos movimentos de política monetária que vão acontecer aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Assim, até pela natureza, né, eu sempre olho esses movimentos um pouco da ótica fiscal, e esse cenário todo, esse cenário de inflação mundial e de ciclo de aperto monetário, mais juros no mundo inteiro, ele não é bom para a nossa situação fiscal. Assim, como eu disse, um país que tem uma dificuldade de crescer como a gente, assim, que está ali num dilema há muito tempo, tirando os períodos o período mais sério da pandemia, a gente está ali numa dificuldade de passar de 1,5% de crescimento. Quando a gente tem um diferencial, e aí uma das coisas mais importantes para a dinâmica da dívida é justamente o diferencial entre taxa de juros real e crescimento econômico, se a gente está ali preso nesse crescimento de 1,5%, quando muito, e uma taxa de juros real crescendo, a tarefa de controlar a dívida se torna muito mais difícil. Então, assim, o que a gente está vendo a nossa expectativa com a mudança no discurso de vários membros do FED mais recentemente, até mesmo os que são considerados com perfil mais dovish, com um discurso mais hawkish, a gente imagina que pelo menos aí 2, talvez 3 movimentos de aumento de meio ponto percentual nas taxas, tentando migrar mais rapidamente possível para
uma taxa de juros neutra. E assim, os sinais de inflação, hoje mesmo saiu um dado de perspectiva de crescimento do PIB que veio fraco, mas com a inflação de salários ainda chamando muita atenção dos Estados Unidos, é diferente, é difícil que haja um arrefecimento desse sentimento mais hawkish do Federal Reserve. E aqui internamente, a situação do Banco Central, assim, eu acho que vai depender muito do foco do Banco Central em trazer a inflação para a meta em 2023. A gente deve ver aí mais elevações. A gente imagina que o Banco Central possa estar trabalhando aí com um horizonte de elevações ainda nas próximas três reuniões. Está ficando cada vez menos provável, pelo menos assim, a nosso ver, o encerramento do ciclo agora. E aí, voltando para o início, para encerrar a resposta, voltando para a questão da difícil tarefa de controlar a dívida, a gente está no ciclo de aperto, o mais intenso ciclo de aperto monetário desde o início do regime de metas. A gente já teve um crescimento da taxa básica de mais de 9 pontos percentuais. Mais de 9 pontos percentuais. Isso, assim, não teve um ciclo desse tamanho no regime de metas de inflação. O que isso significa? Significa necessidade. Com mais juros, é mais difícil crescer. Com mais juros, a dívida cresce mais rápido. Nesse contexto, só mais compromisso fiscal para controlar a dívida. Perfeito, Jefferson. A gente está caminhando para o fim da live, só que antes eu queria encerrar o programa fazendo a sessão VaptVupt. São 3 perguntas que eu pediria para você ser objetivo nas respostas. Pode ser? Vamos nessa? Vamos tentar ser objetivo. Perfeito. Então, para começar, eu queria que você citasse 2 ou 3 agendas mais urgentes para o Brasil começar a deslanchar. Eu vou citar uma. O Brasil precisa crescer mais rápido. E o Brasil, para crescer mais rápido, o fácil é sempre a gente dizer o quê, o difícil é a gente dizer o como. Então, crescer mais rápido. A gente precisa ter mais produtividade, menos burocracia, mais educação e uma dívida pública sob controle que tira entraves do crescimento. Essencialmente, isso. Você acha que a economia vai ser decisiva nas eleições deste ano? Sem dúvida. Eu sugiro que a gente olhe o perfil das respostas que as pessoas dão nas pesquisas de intenção de voto, qual é a maior preocupação delas. Em geral, são preocupações ligadas à economia. Inflação, desemprego, pobreza. Quando a gente vê pesquisas onde o ranking das preocupações são diferentes desses, os resultados em termos de intenção de voto são diferentes entre as pesquisas. Então, as pesquisas que têm a preocupação econômica num ranking tem um perfil de intenção de voto, pesquisas onde as preocupações das pessoas são diferentes daquela, a intenção de voto é diferente. Então, a meu ver, a economia vai ser determinante nessa eleição. Então, para concluir, a pergunta que a gente costuma trazer aqui para todos os convidados: o Brasil tem jeito, Jefferson Bittencourt? O Brasil tem jeito, mas a gente não pode esperar que vão ser os políticos que vão dar esse jeito. Primeiro a sociedade muda a consciência, depois vai para a urna e depois o Brasil se ajeita. Tá certo, Jefferson. Obrigado novamente pela sua participação e sucesso agora, né, nessa nova fase aí da sua carreira. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela audiência aí, pelo pessoal que está assistindo a gente na Agência Estado. Maravilha, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer também a audiência. Aproveito para lembrar que essa conversa que eu tive com o Jefferson Bittencourt vai continuar disponível no canal da Agência Estado no YouTube. Então é isso, um abraço e até a próxima live.